Bom, boa noite a todas e todos. É uma grande alegria estar aqui. Todo mundo me ouve bem? O microfone sempre. Bom, boa noite. É uma grande alegria estar aqui. Muito obrigada ao convite. Uma alegria ter falado depois de Rodrigo. Estou sempre. A gente já troca, né, Rodrigo, as salas no recinto da universidade e estar aqui hoje talvez seja a melhor forma de começar essa fala, trazendo um pouco a fala final do professor Rodrigo sobre as dificuldades de hoje apresentar quase qualquer tema do ponto de vista da certeza do direito, né? Mas todo professor, todo estudante, todo juiz, todo promotor que gostaria de poder falar um assunto e dizer assim, não, é desta forma, cada vez mais a gente tem dificuldade. E é por isso que o tema quando me deram a liberdade de escolher o tema, eu me organizei para falar sobre direito. Vou ter que me organizar aqui melhor. O microfone está por cima. Subir mais, você fala? Assim. É melhor para eu ler, pelo menos. Quando me foi dada a liberdade de escolher o tema, eu terminei por propor essa reflexão no campo dos desafios que a gente tem hoje no sistema de justiça brasileiro. E é exatamente, em última análise, é no campo da certeza do direito, é no campo da segurança jurídica, dessas palavras que são tão caras na faculdade, que são tão caras nos livros e que hoje é tão difícil, num tema que deveria ser tão simples quanto o tema da sucessão, e que hoje se alastra, não é uma particularidade do tema da sucessão, ou qualquer outro tema no campo civil, ou penal, ou das garantias constitucionais, ou mesmo no campo empresarial. Nos mais variados ramos de direito, você tem essa dificuldade de entender, em última análise, quais são os direitos. Quais são os direitos do filho? Quais são os direitos do pai? Quais são os direitos de todos nós aqui hoje, na seara penal, na seara tributária. Então, enfim, para organizar e ser muito precisa no tempo que me foi dado, eu terminei organizando uma fala, não gosto muito, mas como era muito pouco tempo que me era concedido, eu terminei organizando o texto assim, vou fazer pequenas intervenções aqui, mas vou me permitir ler, tá certo? Então, eu gostaria de organizar essa apresentação em torno de uma questão axial, que é a questão epistemológica, no sentido da necessária reconstituição da disciplina jurídica. O que a gente consegue ver é que a gente tem dificuldade de saber quais são os direitos. Mas a gente tem dificuldade de saber quais são os direitos, sobretudo porque a gente tem dificuldade de dizer o que é o direito. Direito não no sentido de direito subjetivo, mas no sentido de direito enquanto law, enquanto direito objetivo, enquanto direito positivo. Porque é essa a fala do professor Rodrigo aqui. O que ele quer dizer é a dificuldade de saber qual é o direito positivo hoje. Porque a primeira turma vai decidir assim, porque a segunda turma vai decidir assim, porque o STJ não é um tribunal uno, porque tem duas turmas, a gente vai ter que esperar isso ser uniformizado, né? E em outras questões em que se chega ao STF, você tem falas como, por exemplo, do ministro Marco Aurélio de Mello, dizendo que tem 3 Supremos hoje, né? A primeira turma, a segunda turma e o pleno. E eu, na minha tese de doutorado, defendi que eram 14 STFs. Os 11 ministros, em seus votos monocráticos, mais primeira turma, mais segunda turma, mais pleno. Qual a dificuldade disso? É uma dificuldade em torno de entender do que estamos falando quando falamos de direito, do que estamos falando quando falamos de direitos no sentido de direito subjetivo. Então, nos dias de hoje, e trazendo para o centro do debate a provocação de um amigo professor de literatura que numa palestra recente escreveu assim: por que discutir, por que ensinar literatura em tempos de guerra? Eu acho que é uma boa pergunta para nós professores, para todos nós que trabalhamos e somos atores no campo jurídico, é tentar entender o que é ensinar direito, o que é fazer direito, o que é que a gente está discutindo quando a gente discute. Pode ser sucessão, pode ser garantias constitucionais, em qualquer ramo do direito, porque é tão difícil ter certeza, né? Porque é tão difícil ter certeza do direito. E, obviamente, pela forma como eu me apresento aqui, acho que vocês já conseguem já perceber que é claramente um discurso de uma socióloga do direito e de alguém que vem por esse campo de uma reflexão um tanto quanto externa do fenômeno jurídico.
E aí, organizando essa fala hoje, uma das frases que se tornaram célebres de Tom Jobim foi essa frase de que o Brasil não é para principiantes, né? E eu gostaria de, não sou a primeira, mas eu gostaria também de adicionar, que nem é para principiantes, nem é para iniciados, né? O Brasil tem uma formação muito particular. É o maior país da América Latina, é o único país, vamos colocar assim, da América lusófona. Ou seja, a gente é uma ilha gigante de português no meio desse mundo hispânico, no continente latino-americano. Nos sentimos pouquíssimo latino-americanos, né? Temos pouquíssima relação com os outros países, nos sentimos muito mais brasileiros. Somos, portanto, um gigante na América do Sul, que fala português, dialeto europeu, o último dialeto europeu, e, portanto, com imensa dificuldade de uma construção de imperialismo lusófono. Mas, como se não bastasse, a gente tem outras particularidades históricas. Somos o país que mais importou mão de obra escrava africana, e é interessante porque eu quero acreditar que continuo muito jovem, e, portanto, nunca sou reconhecida nesses lugares como uma palestrante. É sempre muito interessante uma mulher jovem muito dificilmente pode ser vista num lugar de autoridade. Aí vai ser um dos pontos que eu vou tratar sobre a questão de representatividade, mas desde já parabenizar o evento. Acho muito interessante trazer outros rostos, né? Seria interessante ter uma pessoa negra aqui falando, inclusive. É um debate que a gente vai ter que também enfrentar no Brasil. Mas, enfim, uma mulher branca já é muito difícil, uma mulher branca jovem já é muito difícil falar nesses lugares. Então, enfim, somos esse gigante com a maior quantidade de importação de mão de obra. Eu, que sou jovem, não estudei isso na escola, então não era dito isso dessa forma. Não só isso, muitas coisas não nos foram ditas na escola, mas nós nem tínhamos isso claro enquanto população, de que somos o país que mais importou mão de obra escrava. E somos, como se não bastasse, o último país a abolir a escravidão, formalmente, né? Isso dá um conjunto muito particular de formação, de estado-nação dentro da modernidade periférica. É um gigante, é muito grande para quebrar, né? Já se fala isso sobre a Itália no modelo europeu. Imagine no Brasil. O Brasil é muito grande para quebrar, 7ª, 8ª, 9ª economia do mundo, com uma quantidade de tensão social muito grande, e eu fico muito feliz de falar isso para os defensores, porque os defensores aqui estão na ponta, né? Rodrigo falava uma coisa, eu pensava ali, já pensando na minha palestra, ele dizia: a classe média tem 1 milhão, é fácil ter entre 3 milhões e 5 milhões. Essas pessoas não vão ser defendidas pela Defensoria Pública, mas os outros tantos que nada têm serão defendidos pela Defensoria Pública, que termina tomando para si esse gigante problema estrutural brasileiro, e que é estrutural pela história desse país, carrega consigo as marcas da escravidão. Então, a gente tem essa história de base, mas somem-se a isso as histórias do século XX. A gente nem pode falar de uma ditadura militar, a gente teve algumas irrupções ditatoriais no Brasil. A última, a ditadura militar, com a qual a gente tentou um regime de conciliação muitíssimo frágil, que a cada momento a gente vê os limites desse acordo de silenciamento e de esquecimento do que aconteceu. Então, aqui e ali você volta a ter tensões nesse campo. Mas, como se não bastasse, a gente tem hoje, e é a razão da minha intervenção hoje, a gente hoje tem uma nova crise no projeto democrático brasileiro, que faz esse ano 30 anos. Está certo? 38, não, 30 anos de democracia. Eu sempre falo para os alunos, porque eu gostaria que eles tivessem o mesmo choque. Quando a gente analisa a experiência inglesa, 1689, os julgados de 1692, 1695. Imaginem que são 300 anos de experiência e coloque isso em 30 anos trágicos. Então, a gente tem hoje uma fragilidade muito grande desse projeto democrático, sobretudo em alguns campos, assim, acho que podemos dizer de forma geral, mas é mais marcado no campo do debate indígena, no campo do debate quilombola, no debate dos direitos LGBT,
e assim por diante. Então, esse desmonte e essa devastação de tudo que a gente pensava que seria o Brasil, nesse sentido mesmo, por exemplo, essa imagem que eu imagino que vocês partilham, pelo menos a imagem que eu fui formada, essa imagem do Brasil cordial, né? O Brasil da democracia racial, o Brasil da paz, do amor, do samba, do carnaval, tudo isso está sendo muito tensionado nos últimos anos, e em função de uma polarização que eu gostaria de colocar em termos de sintoma do que a gente está vivendo hoje, em termos de disputa pelos sentidos do momento histórico que a gente está vivendo. Não por acaso, cada um vai ler o momento de uma forma bastante diferente, e isso, inclusive, é um exemplo da dificuldade que a gente tem sobre qualquer consenso hoje, né? A gente não consegue ler das mesmas formas essa insegurança jurídica dos tribunais, as fragilidades das doutrinas no campo de sucessão, no campo penal, no campo constitucional, no campo sociológico e assim por diante. Então, enfim, dito todo esse contexto, eu imagino que vocês podem imaginar que estão diante de alguém muito pessimista. E, entretanto, eu sou um otimista por escolha, um otimista por razões existenciais. Assim. Então, eu sou otimista e acredito que a gente precisa de um pouco mais de esforço para construir um país mais justo para todos. Então, essa expressão também não é por acaso, né? Um pouco mais de esforço. É uma expressão que remete ao Marquês de Sade, quando ele discutia os encaminhamentos da Revolução Francesa, e ele dizia: franceses, um pouco mais de esforço. É preciso ter um pouco mais de coragem nos momentos de crise. E estamos vivendo um momento de crise, não por acaso. Temos tantos desiludidos, e eu venho aqui um pouco falar sobre o que eu acho que nós devemos nos focar hoje. Razão pela qual o meu debate será em termos de epistemologia, em termos de o que é o direito. E eu gostaria de começar citando a frase do Eduardo de Vieira de Castro, um grandioso antropólogo brasileiro, que escreveu agora, foi uma obra extensa, mas agora ele escreveu Metafísicas Canibais, e que ele começa discutindo essa questão de refundação da disciplina antropológica, e ele diz o seguinte: a questão axial é sempre epistemológica, ou seja, política. A epistemologia, vamos colocar dessa forma, as questões epistemológicas são sempre questões políticas. Ao definir uma disciplina, ao definir o que é antropologia, o que é história, o que é direito, o que é física, o que é química, a gente não está partindo de um dado do que é, a partir do qual a gente faz questões. Ao contrário, a gente está, ao escolher a definição da disciplina que a gente vai estudar, a gente orienta as perguntas possíveis daquela disciplina. Tentando fazer uma imagem mais simples, é mais ou menos a cabeça em relação aos olhos. Assim. A cabeça guia para onde os olhos podem olhar. Se você parte de uma definição do direito positivista, por exemplo, as suas questões sobre o direito serão diferentes de se você partir de uma definição realista, de você partir de uma definição pós-positivista e assim por diante. Então, eu imagino que é necessário fugir, nesse momento, das tentativas de construção de um Brasil insular, de um Brasil ilha, de uma história desconectada de seu contexto. E, portanto, no campo epistemológico, é preciso fugir da ideia de um direito insular, de um direito ilha, de um direito desconectado de tudo. Compreender os limites do modelo positivista de explicação do direito é uma chave importante para entender as ambiguidades que esse discurso produz na tentativa de reconectar o direito como parte do projeto de modernidade política. Para não ficar muito cansativo e ler tudo isso, eu vou tentar resumir aqui em algumas poucas palavras. O modelo de direito que a gente estuda na faculdade de direito e que a gente é obrigado a repassar na faculdade de direito é o modelo positivista, que é baseado na ideia de que você tem as fontes do direito e que o juiz aplica o direito. A isso a gente chama modelo russoniano-montesquiano. O direito é feito no parlamento, o direito é aplicado no judiciário. A fala anterior de Rodrigo, ainda bem que consegui correndo chegar, porque é o melhor exemplo. Rodrigo dizia exatamente o que acontece em muitas outras áreas do direito, que é: a gente está tentando resolver uma coisa,
que não tem uma lei que nos forneça a fonte formal do direito, ou seja, a gente tem um direito no campo civil, no campo do sucessório, em que a gente não tem a fonte formal que vai nos dizer como a gente vai resolver, a gente tem uma amplidão de doutrinas, o que é muito normal, cada doutrinador deve mesmo ter a sua posição sobre um determinado assunto, só que quem vai responder qual será a posição hegemônica não será o parlamento, porque, como dizia Rodrigo, se a gente vai esperar 10 anos a uniformização do ponto de vista jurisprudencial, a gente vai esperar muito mais por um projeto de lei. E os teóricos, os sociólogos de direito, quando discutem esse assunto em termos teóricos, dizem o seguinte: e se chegarmos a um consenso parlamentar, normalmente não é um bom consenso. Também tem isso, quando você aprova muito rápido um projeto de lei, normalmente é um Frankenstein jurídico que vai ser declarado inconstitucional. Então é muito difícil você chegar a um bom consenso. Isso faz com que a Faculdade de Direito ensine um determinado modelo de solução de conflitos e os estudantes aprendam o direito de fato nos estágios e na vida, em que vem situações como essa que se refere Rodrigo, em que você não vai ter as fontes e, como diz Rodrigo, nós vamos tentar disputar a hegemonia dessas teses em função daquilo que interessa aos nossos clientes. E vamos tensionar o judiciário caso a caso. Então existe a possibilidade de... Eu estou falando, e vou parar de falar especificamente com o Rodrigo, mas é porque o exemplo é muito bom, mas advogados, defensores e promotores utilizarão uma determinada tese quando interessar a defender o seu cliente e utilizarão uma tese oposta no mesmíssimo dia para defender um outro cliente a quem interessa uma tese oposta. Está claro o problema? Esse não é um problema para advogados. Advogados devem usar a melhor tese para defender seus clientes. Portanto, simples, do ponto de vista, vamos colocar assim, do ofício do advogado. Simples também do ponto de vista do ofício do defensor, né? Porque o defensor também deve usar a melhor tese para defender o seu cliente. Mas o juiz não poderá usar no mesmo dia duas teses opostas. Pode uma turma diferente da outra, um juiz diferente do outro, mas a gente tem que ter algum grau de uniformização. Isso quando você não tem juiz mudando de entendimento de um caso a outro caso, de um dia a outro dia. Então, esse é o problema que é de fundo teórico. Por isso que os estudantes dizem que estudam a teoria, mas que a teoria não serve para a prática. E a grande briga de todos nós teóricos é de tentar dizer que se uma teoria não serve para entender uma prática, é porque a teoria é ruim. Porque a teoria não deve ser uma coisa desconectada de como as coisas acontecem. Razão pela qual, no campo da sociologia do direito e da teoria do direito, se tem pensado muito uma teoria que dê conta, mais ou menos, do que o Rodrigo explicou aqui a vocês. Mais ou menos de tentar explicar como é que você tem uma determinada situação, cada vez mais comum, inclusive quando você tem a fonte do direito dada, porque vai ser disputado o sentido daquela expressão, ou não é o caso o habeas corpus, que eu insisto em não decorar os números dos habeas corpus no STF, mas conhecidíssimo como habeas corpus de Lula. Ali ninguém se colocou contra a presunção de inocência, mas ninguém concordava sobre o sentido daquela proteção, não é isso? Então, mesmo quando você tem uma fonte do direito de base, ainda assim você tem conflitos cada vez mais duros no sentido do que aquela proteção, do que aquela lei, do que aquele termo significa, né? A questão das uniões homoafetivas, por exemplo, no STF, tensionou a noção de família, né? O que é família, e assim por diante. Então, a grande questão é tentar entender que teoria pode dar conta de explicar o que acontece na prática. E, provavelmente, o caminho será o abandono do positivismo. A questão é entender o que vem depois do positivismo, porque agora se fala praticamente de uma escola do pós-positivismo. Eu tendo a ser muito cuidadosa e a marcar aqui um indexador epistemológico. Para mim, pós-positivismo é tudo que quebra com o positivismo. Então, um pós-positivismo possível é o pós-positivismo de Dworkin, por exemplo, que é o pós-positivismo ligado ao neoconstitucionalismo, muito forte no Brasil, que submete o direito à noção de justiça, por exemplo, e que entende os princípios como
exigências da moral, portanto, princípios morais orientadores do sistema jurídico. Mas você tem muitos outros pós-positivismos que estão disputando o sentido do que é, ou do que pode ser direito, e, portanto, do que pode ser, ou do que podem ser os nossos direitos. Vamos colocar dessa forma. Quanto mais a gente reconhecer o protagonismo do judiciário, e quanto mais a gente reconhecer a incapacidade do direito ser uma mera aplicação de fontes pré-existentes, como é mais uma vez o exemplo que foi dado na palestra anterior, mas que é o exemplo em muitíssimos outros casos, a gente se descola do projeto de modernidade jurídica e a gente assume que o judiciário produz direito. O juiz, quando decide, não é um mero aplicador. O juiz, quando decide, ele cria direito. E quanto mais estamos em sociedades contemporâneas marcadas pelo politeísmo de valores e caracterizadas pelo conflito entre esses valores, necessariamente a gente vai ter mais dificuldade de se chegar a um consenso. E os jogos linguísticos de afirmação dos sentidos das expressões vão ser mais tensionadas. Exemplo, família. Exemplo, hoje, presunção de inocência em função da questão política no Brasil. Exemplo, sucessão e tantos outros exemplos que podem vir aqui. Se a gente partir da premissa wittgensteiniana, se a gente partir de uma ideia da filosofia da linguagem, o direito nada mais é do que um jogo linguístico que está tendo os seus sentidos disputados pelos atores jurídicos. Os tribunais vão decidir em função da capacidade de advogados, defensores e promotores de tensionarem esses tribunais. E, portanto, os tribunais não vão construir o direito como querem, mas em função do tipo de pressão que recebem dos vários atores jurídicos e de toda a sociedade. É nesse sentido que, portanto, vamos colocar assim, não parece ser possível pensar o protagonismo do judiciário como um problema transitório menor. É um momento, é só no assunto sucessório que a gente está vivendo esse problema, é só nesse assunto, não. E quanto mais você para de olhar o Brasil de forma insular, quanto mais você para de olhar só a realidade brasileira, você vê a realidade das outras sociedades democráticas avançadas, você vê que todas as sociedades estão vivendo mais ou menos esse protagonismo do judiciário e as questões dos noticiários remontam aos mesmos problemas que giram em torno de estamos diante de uma ditadura do judiciário. Essas questões elas vão tomar um novo, vou colocar assim, aqui e ali vão estampar os noticiários. E ao que tudo indica, esse problema não é um problema transitório menor, mas ele informa sinais de mudança que precisam ser levados em consideração quando da reformulação das categorias analíticas através das quais os juristas precisam refletir o significado do fazer jurídico. Mais do que amaldiçoar a impossibilidade de garantir unidade, neutralidade e certeza do direito, só para usar as expressões marcadas, né, do positivismo jurídico, há de se estudar os padrões de racionalidade que dão os novos contornos no campo jurídico, bem como compreender os marcos discursivos dos conflitos que hoje são travados em termos de problemas jurídicos. Nesse trabalho de reformulação epistemológica de uma teoria do direito, é preciso ter em conta que o direito, assim como o labirinto de Borges, é uma coisa feita para que as pessoas se percam. E aí, de novo, eu volto a falar, nos próximos 10 anos a gente vai se divertir entendendo esse labirinto, até a gente chegar a um novo consenso. Porque, como já avança Rodrigo, não vai ficar indefinida essa tensão nesse campo. Em algum momento a gente chegará a um ponto que não será definitivo, que outros movimentos podem alterar. Eu estou falando sempre em relação à palestra anterior, mas serve para os muitos exemplos do campo jurídico. Esse trabalho de reformulação epistemológica exige que a gente, vamos colocar assim, que a gente pense o direito como esse lugar feito para que as pessoas se percam, mas é preciso também levar em conta que essa imagem de um labirinto para que as pessoas se percam, ela pode ser mais extravagante do que a de um homem com a cabeça de touro, para remontar a imagem lá do centauro borgiano. Mas ambas se ajudam
E a imagem do direito contemporâneo convém à instabilidade discursiva das cortes, porque, como ensina Borges, fica bem que no centro dessa casa monstruosa haja um habitante monstruoso. É normal. Dizendo de outra forma, é difícil imaginar uma teoria do direito hoje que consiga garantir a certeza. É melhor a gente tentar entender quais são os limites dessa incerteza, quais são os contornos, em que áreas a gente vai ter mais tensão e menos tensão, qual é a linha do STF, do TJ, do STJ, da primeira turma, da segunda turma, como é que a gente vai mergulhar nisso? Muitas universidades no mundo começam a ensinar direito por uma outra linha que muito me interessa, que é fazer estupicagem. Você quer saber sobre um determinado assunto? Eu já dizia Bismarck, né? Não leia tantos códigos, descubra como é que os juízes decidem. Ou seja, acompanhe como é que esse jogo está sendo jogado, acompanhe os termos em que esses discursos estão sendo tensionados. Quanto mais você souber sobre o jogo que está acontecendo nas cortes, menos irracional ele lhe parecerá. Por exemplo, alguém que entende muito de um determinado assunto, como é o caso do Rodrigo, sabe muito bem quais são os movimentos da primeira turma, da segunda turma, sabe muito bem qual é a maioria que vai se compor naquele dia, porque naquele dia o ministro tal se retirou. O jogo é jogado no dia a dia. E, inclusive, bons juristas, Holmes não estava de todo equivocado quando dizia que bom jurista é aquele capaz de prever como as cortes julgarão, né? Bom jurista é aquele que consegue calcular as variáveis e consegue pautar no dia certo, no momento certo, e por isso todas as tensões em torno dessa questão. Então, enfim, para chegar no ponto que me interessa de verdade, que é o debate sobre a defensoria pública, é que se você partir dessa linha wittgensteiniana, se você imaginar o direito como um jogo linguístico, o sentido das palavras estão sendo disputados a cada dia por todos os atores jurídicos. E aí, para você entender como um tribunal vai decidir, depende muito da qualidade das argumentações jurídicas que são colocadas pelos atores que estão disputando, defensores, advogados, promotores, procuradores. E isso tem a ver, obviamente, também com o ensino jurídico, mas eu gostaria de, a partir de agora, falar um pouco mais sobre o que eu considero que são os desafios da defensoria pública num Estado como o Estado da Paraíba. O primeiro diz respeito ao campo do acesso à justiça. Num país de brutal desigualdade, a defensoria faz um papel essencial, e eu fico sempre muito triste porque milito na área prisional, e quando você fala com os presos, tanto dos presídios masculinos quanto do Júlia Maranhão, há uma deficiência muito grande, por isso a importância da nomeação e por isso a importância de consolidar essa instituição, que mais do que qualquer outra é aquela que é um gargalo importante dos vários sistemas. Eu vou falar mais do sistema prisional porque é onde eu trabalho mais, mas não só no campo do sistema prisional. É óbvio que você tem a DT1 também, mas quem pega o grosso das demandas que o cidadão comum precisa e não tem acesso para pagar um bom advogado é a Defensoria Pública Estadual. Então, o primeiro ponto importante, na minha opinião, é no campo do acesso à justiça. E, por sinal, me permito adiantar, o último ponto é que quanto mais exercer bem a sua tarefa, mais a Defensoria Pública se legitima para além do debate formal, mas se legitima persuasivamente. Se legitima como uma instituição que merece toda a atenção do governo do Estado. E não é um debate só de salário, e não é um debate só de infraestrutura. É um debate que deve incorporar e deve englobar todas as condições. Eu tenho uma notícia, assim, uma lembrança muito triste. Eu sou professora há 12 anos, professora da Universidade Federal há 10 anos. E eu sempre levo os alunos do grupo de pesquisa para dentro do sistema prisional. E várias vezes eu já tive alunos saindo chorando, porque por mais que imaginem que sabem o que esperam, sempre se chocam, porque a realidade é realmente muito brutal. E os alunos, sobretudo as alunas, saem dizendo assim: vou me formar e vou me tornar defensora pública. Vários deles passaram nos concursos de defensoria pública. E para mim é muito de grande tristeza receber vários e-mails depois dizendo assim: mas terminei fazendo o concurso da AGU porque a condição é melhor, terminei fazendo uma
magistratura, por quê. Então eu vejo muitas pessoas que, por vocação, ficariam muito mais felizes como defensores do Estado, a se verem aqui e ali. Então eu estou falando sobre esse assunto um pouco adiantando a parte final da minha fala, mas é porque eu acho que a luta pela defensoria não é uma luta qualquer. O Estado que acusa também deve ser capaz de defender. Sobretudo quando você vai para o campo prisional, eu vou falar, então assim, de acesso à justiça de forma geral. Isso diz respeito à judicialização de saúde, isso diz respeito ao campo civil, isso diz respeito ao abismo gigante social que existe no país, que faz com que os defensores sejam obrigados a criarem teses para resolverem abismos, por exemplo, como é que você vai respeitar o domicílio, quando o domicílio não tem o CEP do Cabo Branco, de Manaíra, do Bessa, como é que você vai defender que lugares que não são tidos como casa merecem o mesmo tipo de proteção constitucional, porque ali vive uma família. Então a defensoria no Brasil, e não deveria, acho que está claro pela minha fala, o 7º, a 8ª economia do mundo não deveria ter pessoas nessa condição. A gente não deveria viver o abismo social que a gente vive, e, portanto, defensores públicos não deveriam enfrentar o tipo de situação que enfrentam. E por isso minha alegria com o convite, minha alegria de estar aqui e de afirmar, como eu venho afirmando, que um dos gargalos do sistema de justiça diz respeito à consolidação e à legitimação e ao pleno funcionamento das defensorias públicas, sobretudo estaduais. Porque toda vez que você vai conversar e termina girando em torno da DPU, quando chegam nos problemas, como, por exemplo, o sistema prisional, a DPU não pode fazer muita coisa, porque quando você vai entender a questão da engenharia constitucional de competência, o gargalo dos problemas que dizem respeito à maior parte da população pobre brasileira está no sistema estadual. Né? O segundo ponto é no sistema prisional. Quando a gente discute política judicial hoje no campo prisional, um dos grandes gargalos diz respeito à atuação da Defensoria Pública. E aí eu tenho alguns alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, que terminaram estudos nessa área e terminam, nem é o objetivo da pesquisa, mas termina sendo. O campo obriga eles a uma reflexão sobre o papel da Defensoria Pública, porque você tem quase todos os presos defendidos pela Defensoria Pública. E quando você vai analisar o índice de recursos ao TJ, não é o STF, ao TJ da Paraíba, há 4 anos atrás a gente não tinha nenhum recurso ao TJ. Então, a maior parte dos nossos presos não é que não chega ao STF, não chega ao TJ da Paraíba. Em decisões, às vezes, claramente mal fundamentadas, injustas, e que, portanto, poderiam ter um melhor acesso. E isso depende de concurso, de infraestrutura, de salário, de ascensão funcional e de toda a estrutura necessária para que você atraia os profissionais e faça com que eles permaneçam na instituição e defendam de forma permanente a importância da instituição. Terceiro ponto, que também diz respeito à minha militância, é o debate das audiências de custódia, que também é uma luta no campo do debate judicial, porque estabelecidas pelo STF, depois de uma luta gigante do CNJ para afirmar a necessidade de audiências públicas. E aí a gente tem um grupo de extensão no CCJ com 25 estudantes que, pelo 2º ano consecutivo, está assistindo a todas as audiências de custódia da cidade de João Pessoa. Eles se revezam em vários grupos e acompanham a todas as audiências de custódia. E, de novo, você vive o problema do gargalo da Defensoria Pública, porque quase todas as pessoas presas são pobres. Quase todas as pessoas pobres devem ser defendidas pela Defensoria Pública. E aí, um novo gargalo de acesso à justiça, com todos os problemas recorrentes dessa questão. Enfim, o tema que me interessa mais, enquanto socióloga do direito e hoje na disciplina de teoria da argumentação jurídica, é levar o nível da argumentação jurídica, tensionar os tribunais. Grande parte das mudanças dos tribunais dizem respeito a teses bem formuladas por advogados. Se você pegar, por exemplo, o debate da DPF, da 347, que é o debate sobre o estado de coisas inconstitucional, a gente discute muito, não sei vocês, mas o que eu vejo muito de texto sobre a DPF e sobre o estado de coisas inconstitucional, discute muito mais que o STF aceitou essa tese. Mas o STF só aceitou essa tese porque ela foi proposta ao STF. E ela só foi proposta ao STF porque foi pensado o caminho que o STF fosse forçado a reconhecer
aquele determinado conceito. Então, há um jogo em curso que precisa ser melhor jogado. Há uma série de tensões que a gente precisa fazer ao judiciário e que me alegra, portanto, falar aos defensores e propor realmente com muita ênfase que os recursos sejam feitos, que as teses sejam testadas, para que o judiciário seja chamado a se pronunciar. E assim pronunciar novamente, e novamente, e novamente. Para que a gente tenha falas, para que a gente possa acusar as falas de incoerentes, de pouco racionais, de seletivas. Sem tensão, a gente não consegue nem produzir, porque a gente tem, então, muitas vezes eu me vejo a discutir com os estudantes o silêncio dos tribunais. E o silêncio dos tribunais, muitas vezes, dizem respeito a eles próprios, mas muitas vezes diz respeito ao conforto de não ser devidamente instigado, provocado a se pronunciar sobre temas. Porque aí você diz, então, a primeira turma está decidindo muito diferente da segunda, mas a segunda é muito mais persuasiva. Então, no pleno, está vencendo a segunda turma e assim por diante. Aí você começa a tensionar. E o TJ da Paraíba não está decidindo bem, mas o TJ de Pernambuco está. Então, a gente vai brigar com essa tese. A gente vai tensionando essas questões. Eu não sei se continua a ser verdade. Tentei olhar hoje, mas o dia foi corrido. Peço desculpa a vocês. Mas até 2014 não tinha uma única ação da Defensoria Pública do Estado da Paraíba nos tribunais superiores. Acho essa continua a ser verdade? Não. Chegou, né? Até 2014 não havia. E esse é um assunto que fica como um marco da necessidade de se implementar uma política de tensionamento para que a gente tenha modificações no sistema prisional, na judicialização da saúde e nos temas que interessam. Exatamente. E aí, por fim, e desde já agradecendo o convite, eu dizia da alegria de ser convidada e de ser uma mulher falando, né, sobre isso. Esse é um assunto final que não é menor, assim. Fico olhando aqui a plateia e não posso me dizer surpreendida, como acontece em todas as plateias no meio jurídico, quase todos brancos, quase todos de classe média alta, como é um marco do mundo jurídico. Isso é muito verdade no mundo da advocacia, é um debate muito interessante, inclusive, machismo na advocacia e os novos escritórios de advocacia de mulheres. É um tema muitíssimo complicado na magistratura e eu gostaria só de sinalizar a vocês, porque eu tive o orgulho de ser orientadora de um trabalho de dissertação de mestrado dos mais bonitos que eu vi, de uma pesquisadora negra que fez um estudo com as magistradas negras do Brasil. Porque através do censo do CNJ de 2014 e da política de cotas, a gente está tendo os primeiros concursos para a magistratura com a reserva de cotas. E aí houve o primeiro congresso de juízes e juízas negras e foi possível mapear e perguntar quem gostaria de participar da pesquisa, quem aceitaria participar da pesquisa. E ela fez uma entrevista com 10 magistradas negras e o trabalho ficou realmente muito bonito, vão sair belos artigos daí. E eu queria só, nem ao tempo nem ao lugar, mas eu só queria dizer, é muito interessante porque ela pesquisou não os subalternizados, mas quem venceu na vida, né? São magistradas, estão em posição de poder. Magistradas que, assim como eu entro, ninguém me reconhece como a palestrante, magistradas que os clientes e advogados entram na sala e dizem assim, chame o juiz. E ela a cada dia tem que dizer, não, sou eu a juíza. Clientes e advogados que dizem, você não quer ser julgado. Você não... E cenas de racismo diário, dificuldades de promoções e assim por diante. Então, um assunto que também nos é muito difícil enquanto nação e que a gente deve ter a coragem de enfrentar, é que esses lugares, eles precisam ser para todos. Eles precisam ser para todos, para que a gente possa se reconhecer como alguém que pode estar naquele lugar. Eu vi algumas caras dizendo assim, você é palestrante, o que me acontece sempre. E eu agora já transformei isso numa coisa quase boa, devo parecer muito jovem. Mas é muito delicado que você não tenha essa imagem ligada a uma posição de poder. E isso chega em situações muito rapidamente dramáticas quando você vai para um debate de periferia e para um debate de racismo. No caso dela, ela quis mesmo mexer com os dois temas, né? Racismo e machismo.
porque eram magistradas negras, né? Então esse é um debate que não é menor e razão pela qual eu queria mais uma vez agradecer duplamente, triplamente o convite, dizer do meu compromisso com a Defensoria Pública. Eu realmente tenho uma alegria muito grande. Falei rapidamente com a Mona Lisa sobre isso e disse, se é na Defensoria, eu gostaria de falar sobre os desafios e queria dizer que vocês têm a Universidade Federal, parceiro, acho que o que a gente puder fazer, que a gente puder construir de teia e de estrutura para propor boas argumentações jurídicas, para pensar junto, estágio, etc. Eu acho que a gente, que também é universidade pública, que também é bancada pelo Estado, que também tem uma responsabilidade muito clara social nesse campo, a gente deve ser um parceiro estratégico nisso. Então, muitíssimo obrigada e boa noite.